Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualistas Livres. Hoje trago um estudo que é a curiosidade de muitos que estudam a espiritualidade. O que são as dimensões espirituais? Todos os seres vivos na face da Terra possuem um corpo, assim como a grande maioria social, relacionando-se mutualmente em comunidades, sociedades, numa grande rede de interdependência na qual a vida acontece. O ser humano, contudo, pode expandir para além da existência física e captar outras realidades, inclusive a de si próprio. É capaz de transcender e ter acesso a esferas espirituais diferentes daquela que existe, conectando-se a outros universos. Ele pode acessar e que se entende por dimensões e entender a vida em toda a sua complexidade e essência. Desde que atinja o nível evolutivo necessário, é por meio das dimensões espirituais da humanidade é capaz de entender a sua conexão com o divino e evoluir espiritualmente, entendendo o seu propósito no mundo, a relação com outros seres e com todo o universo, e o sentido da vida. As dimensões espirituais não são locais físicos, mas níveis evolutivos crescentes da consciência, numa escala de 1 a 7. Então, vamos conhecer o que é a existência em cada uma das 7 dimensões espirituais. A primeira e a segunda dimensões espirituais. A primeira dimensão é formada pelo átomo, pelas moléculas, pelos códigos genéticos, pela água, pelo sol, pelos minerais, pelas estruturas físicas. Já na segunda é possível encontrar o reino vegetal e animal. Nela se encontra toda a matéria orgânica, com seres unicelulares ou multicelulares. Na primeira dimensão, os seres se comunicam pela sensação, enquanto na segunda se comunicam também por meio dos 5 sentidos: olfato, visão, audição, paladar, tato, com exceção do ser humano, que se comunica pela linguagem e ter raciocínio e consciência. Nessas duas dimensões há seres diferentes do homem, que entende pequenos comandos, principalmente por condicionamento, porém não há consciência sobre conceitos. A terceira dimensão é o estado de consciência e do ego prevalece, onde o ser humano busca se conectar ao seu eu superior por meio da espiritualidade, contudo sem compreender que esse ser humano é um ser espiritual. Então nela os seres encarnados ou em corpos físicos, a dimensão física. Aqui é racional, precisa resgatar a ligação com o divino e a comunicação estabelecida por meio das sensações, dos sentidos e do pensamento. Nesse ponto, os seres são capazes de entender conceitos. Nessa dimensão podemos notar medo, doença, vitimismo, culpas, carências, rigidez, crueldade. O processo atual pelo qual passa a humanidade é a transição desse nível de consciência para que é conhecida como a 5ª dimensão, no qual o ser humano passa a entender a solidariedade e a sua origem e a unidade do universo. Na terceira dimensão, as pessoas começam a ter consciência sobre viver a sociedade mais igualitária,
mais justa e voltada ao bem comum, na qual a tecnologia pode ser útil para apoiar a vida na face da Terra, desvendar as outras dimensões espaciais e espirituais. Entretanto, para perceber outras dimensões conscientemente, é necessário perseverança e trabalho focado. A quarta dimensão, conhecido como astral. A quarta dimensão também é chamado de mundo etéreo e representa um estado de consciência mais elevado. Na quarta dimensão é possível se conectar com outras realidades, outras dimensões. Ela coincide com a terceira dimensão, numa realidade paralela, onde tudo não tem a densidade da matéria, ou seja, é possível atravessar corpos físicos, uma parede, por exemplo. Aqui estão os seres puramente espirituais, ou seja, sem corpo físico, divididos em duas regiões. Inferior, aonde estão os seres de baixa dimensão, de baixa vibração, e conhecemos como umbral. Dimensão superior, aonde estão os seres elementais e as colônias espirituais, sendo uma delas o nosso lar. Há pessoas que trabalham com essa dimensão para criar possibilidades e buscar o bem-estar e a valorizar a alegria e a paz interior e o amor para os outros, exercendo a compreensão. A quinta dimensão é onde tudo é eterno. A noção de tempo não existe, por se transitar no que seria passado, o presente ou futuro, por meio dos corpos mental e astral. Nela é possível assumir a forma física e, se houver desejo e necessidade, é onde estão os seres de luz, os mestres da consciência multidimensional. A serviço de Deus, essa é a dimensão para onde a humanidade caminha em objetivo da transição planetária. Na quinta dimensão se admite a existência de extraterrestres, de fenômenos paranormais, de forma misteriosa que governa o universo. Nesse nível de consciência, o ser humano é capaz de perceber que todos estão unidos pelo amor. Podem se conhecer profundamente e viver de maneira plena, harmoniosa, respeitando e compreendendo os demais seres. A sexta dimensão, essa dimensão está além da eternidade, onde os primeiros mundos eletrônicos dividem-se em dois mundos causal, aonde estão as almas dos seres humanos, e búdico, aonde está a alma divina e a consciência das infinitas versões que coexistem simultaneamente e podem ser acessadas a qualquer tempo no espaço. Nessa dimensão, se sabe que há muitas outras dimensões, outros seres, em diferentes níveis evolutivos, inclusive superiores, e outros universos que compõem a mesma unidade. Acredita-se que acessamos essa dimensão enquanto dormimos, e nela estudamos e trabalhamos para que o nosso espírito se aperfeiçoe. Sétima dimensão, a dimensão
é conhecida por fazer parte dos mundos eletrônicos. Nela, o absoluto sem forma, o Pai, a total eliminação do ego, ela permite a renovação espiritual. Na sétima dimensão, a compreensão, da mesma forma que os seres podem ter várias versões, assim também ocorre com o universo, começando pelo Big Bang, que teria dado início a tudo o que pode ter ocorrido de formas diferentes nos vários universos que compõem o todo. E a consciência de que existem universos alternativos e o que o nosso Big Bang conhecido é apenas uma possibilidade. E a ideia de que o universo, como desconhecemos, pode ser infinitamente amplos. Ela representa o amor puro, o estado desperto, sempre consciente, a verdade elevada e a conexão com a fonte criadora de todas as dimensões. Quando acessada, essa dimensão é capaz de mudar o pensamento e promover curas instantâneas. Concluindo, as dimensões espirituais são um estágio de consciência, conexão à fonte criadora. Em cada ser humano e a humanidade se encontram além de outros seres que coabitam o universo. A ciência vem buscando desvendar a partir do Big Bang. Os planetas se formam, a matéria que constitui os seres vivos em relação entre a Terra, cosmo e a existência, explicação para os buracos negros e a real possibilidade da vida e os seres extraterrestres, que os outros universos são possíveis de tantas questões que é difícil aumentá-las. Tudo o que deseja é encontrar a resposta e desvendar o sentido da vida. Algumas das respostas, contudo, vêm da ideia que há uma força superior, da qual o ser humano se desprendeu, e que para viver em harmonia e plenitude, precisa resgatar, e assim fará quando evoluir para outra dimensão ou consciência espiritual. Reflita sobre essa real possibilidade, considerando a transição pela qual passamos da terceira para a quinta dimensão. Observe que começamos a entender a gratidão como um dos sentidos mais potentes da humanidade, que é possível usar a tecnologia em benefício coletivo, que a conquista e a felicidade vão muito além de bens materiais, e que o consumo e a vida na Terra estão intimamente ligados. Para citar algum exemplo, busque seu autoconhecimento e a sua maneira de enxergar-se como um ser espiritual. Comece a conectar-se com a quinta dimensão. Espero que tenham gostado. Tenham uma boa tarde.